faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual. E me beija com a boca de orelha. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar. Essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar. E me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar. Meio-dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar. E me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar. Meia-noite ela jura eterno amor e me aperta pra eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã e sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de orelha. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar. Essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar. Meio-dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar e me calo com a boca de feijão. Muito bem, muito bem. Muito boa noite você que está aqui sintonizado com a gente. Obrigado pela sua companhia. Sensacional. Você que já está aqui acompanhando a gente, sabe que nós estamos aqui no CMN, Corona Mental News. Já estamos na 5ª edição do Corona Mental News, por incrível que pareça. Já chegamos há mais de um mês, estávamos com essa proposta de, durante essa quarentena, ter um encontro semanal e optamos em fazer aos sábados, às 8 horas em ponto, e estamos aqui hoje com mais um tema de performance humana, de conhecimento, temas extremamente interessantes que a gente acha que pode contribuir com esse momento em que todos nós estamos passando aí por ajustes de situações. Isso é sensacional. E obrigado você por estar aqui conosco mais um dia, tirando esse momento da sua noite para estar aqui acompanhando esse nosso tópico que nós iremos falar hoje, né? E eu comecei aqui com essa música de Chico Buarque de Holanda, escrita há mais de 50 anos atrás, na década de 70, portanto comecinho da década de 70, chamada Cotidiano, né? Essa música só por si mesma, a sua letra, a sua contextualização, já dá uma live, só isso aí. Mas o intuito de nós colocarmos ela logo nessa introdução é exatamente porque nós vamos falar de hábitos, né? E como o próprio Chico Buarque fala aqui na sua letra, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual. Olha que sensacional. Depois, a repetição aqui do hábito. 6 da tarde, como era de se esperar. Ela pega e me espera no portão. Aqui, como eu disse, a letra dá pra gente falar de vários pontos, seja ela do ponto de vista de perfil comportamental, do contexto histórico, do contexto da mulher e do homem, questão do trabalho, da questão amorosa, relacionamento, o que importa. Mas o interessante que eu coloquei aqui, repito, é para nós termos a ideia da questão do comportamento e esse comportamento tornar-se repetitivo, ele acaba tornando-se um hábito. E é o hábito aqui do seu amor do homem, contando como é a mulher com relação a ele, que é essa música chamada Cotidiano, do Chico Buarque. Então, diante disso, nós aqui vamos falar sobre o nosso tema, que é hábito. Nós fixamos aqui hoje no nosso CMN, hábitos, pequenas mudanças, grandes conquistas. E diante disso, eu gosto de uma frase muito interessante atribuída a John Dryden, que ele fala o seguinte: nós primeiro fazemos os nossos hábitos e então nossos hábitos faz quem somos nós.
Então, quem gosta de estar aqui, e eu já até recebi pessoas que falam, hoje eu tive um encontro com uma pessoa no meu ofício logo pela manhã, no hospital, propriamente dito, e uma pessoa disse-me que sempre está nos acompanhando e que sempre escreve alguma coisa interessante. Então, para aqueles que gostam de escrever, uma caneta e um lápis, né, uma caneta e um papel, essa definição de hábito aqui, atribuída a John Dryden, é muito interessante. Nós primeiro fazemos os nossos hábitos e então nossos hábitos faz quem nós somos. É sensacional essa contextualização do John Dryden. E o que é o hábito propriamente dito? É qualquer comportamento regular, repetido, que requer um pequeno pensamento ou não. Ele acaba sendo algo espontâneo, algo automatizado. Aquilo que, de certa forma, não há um pensamento pregresso para que a gente tome uma determinada ação. É essa que é a sacada. Ele é geralmente desenvolvido através de um esforço ou de uma repetição. Vide a música que nós acabamos de colocar, né? De tanto que foi repetitivo, acabou se incorporando aquilo na rotina daquela mulher. Então isso tornou-se um hábito. Assim como coloca o tênis. O tênis eu tenho que colocar o cadarço, portanto é espontâneo já ir para amarrar o cadarço. Coloco uma blusa com botões. Aparentemente eu tenho que, assim que eu já visto, eu já vou abotoar os botões. Uma calça com zíper, consequentemente já vou direto com o zíper. E assim são hábitos, são coisas espontâneas que às vezes a gente nem sabe que fez. Sair de casa para o trabalho, às vezes vai numa rotina, torna-se um hábito e assim sucessivamente. Então, um estudo muito interessante de 2002, de Wood e colaboradores, eles provaram, melhor dizendo, que 45% de todas as atividades atribuídas a nós no nosso cotidiano, elas são hábitos. O restante 55% é uma coisa feita intencional. Então, se nós formos um pouquinho extrapolando essas estatísticas desse estudo, digamos que 50-50, nós somos 50% hábitos, 50% intenção. Então, por que é importante nós darmos ênfase e olhos abertos, digamos assim, ficar com olhos abertos com relação aos nossos hábitos? Qual que é a importância dos nossos hábitos, portanto, na nossa vida? Eles representam uma regularidade, eles representam as melhores respostas que nós estamos dando num contexto que nós estamos vivenciando, que nós estamos experienciando. Essa é uma das importâncias do hábito na nossa vida. Uma outra importância também, olha que interessante, é que os hábitos eles podem nos ajudar a manter comportamentos saudáveis, em especial diante de motivações que às vezes nós estamos com elas defasadas. Essas motivações que precisam ser, digamos assim, dado uma octanagem nela, às vezes os nossos hábitos resgatam essas nossas motivações. Aí é um outro fator importante do porquê de motivações positivas, evidentemente. Um outro dado interessante do porquê da importância de manter os hábitos, eles podem contribuir para o nosso senso de continuidade daquilo que nós estamos fazendo. Se aquilo é prazeroso, se aquilo está me dando bons resultados, por que não continuar? Repito e transporto na música cotidiana de Chico Buarque. Aquilo lhe fazia bem, aquilo alimentava aquela condição de servitude, de agradar, de amar ali o seu parceiro, no caso da mulher. Pois bem, essa é uma das visões. Então, se esse senso de continuidade me faz bem, eu acabo entrando num estado de fluxo, naquele estado que digamos, o sobrenatural, que nós estamos performando de uma maneira extraordinária. Esse estado, que é o estado de fluxo, às vezes o hábito ele faz com que nós chegamos lá de uma maneira mais rápida. Isso de uma maneira até inconsciente. Os próprios pilotos de avião fazem isso, cirurgiões em determinados procedimentos cirúrgicos fazem já coisas involuntárias. Nós dirigindo o carro hoje em dia, liga o som, fala, às vezes não é o correto, mas às vezes você abaixa o vidro, fala no celular e etc. É uma coisa automática, você acaba não pensando nas suas atitudes que você está ali fazendo. E uma coisa muito interessante com relação aos hábitos
For feitos, a neurociência já prova isso de uma maneira muito consistente através de estudo de eletroencefalograma, através dos traçados de ondas elétricas do sistema nervoso central, através dos neurônios, né? Sejam eles de ratos, de mamíferos e depois do ser humano, que quando a pessoa está em um momento dela de hábito, as ondas cerebrais elas se equivalem ao estado dela estar dormindo, de sonolência. Então isso demonstra que esse hábito há um gasto energético menor das células cerebrais. Portanto, até as conexões, porque como está no piloto automático, digamos assim, você não tem grande consumo energético, pode até favorecer de certa forma um hábito positivo, digamos assim, esse desempenho cerebral. Isso é um outro lado interessante. Então isso já foi provado através da neurociência, essa questão das espículas que se tem no traçado do eletroencefalograma, há uma amortização desse traçado, sendo equivalente ao estado de sono. Né? E isso começou já desde lá do século XIX, início do século XX, William James, que começou a estudar essa questão dos hábitos e transpondo para a nossa realidade em termos de performance humana. E olha que interessante, segundo o William James, lá desde os princípios do século passado, ele já demonstrava que nós temos um gatilho, algo que desperta nós tomarmos uma atitude em termos do nosso comportamento. Isso então é uma rotina para chegar numa recompensa. Então esse tripé, quando ele começa a ficar de uma maneira mais cíclica, mais continuada, mais repetitiva, então eu tenho um gatilho, eu criei uma rotina e aquilo vai me dar uma recompensa. Eu começo, portanto, a repetir isso continuadamente. E conforme eu vou fazendo isso mais intensamente, isso vai incorporando aqui no meu sistema nervoso central, nas minhas ações, nos meus pensamentos, isso torna-se um hábito. Né? Então é assim que é uma construção de um hábito. É algo que me desperta, que eu tenho um gatilho e de certa forma aquilo vai ser recompensador para mim de alguma forma. Só que essa recompensa, ela pode ser tanto positiva quanto negativa para mim, porque tem hábitos positivos e hábitos negativos. E nós vamos falar um pouquinho mais disso. Então é importante nós estarmos fazendo essa construção desse raciocínio para a gente ter o entendimento da questão de performance humana. É o que nós estamos falando aqui durante todo o Corona Mental News. É exatamente essa construção para a gente chegar no peak performance, nas mudanças comportamentais, para a gente chegar num degrau a mais de onde a gente quer. Sempre algo acima. Então essa alça sendo repetitiva dos nossos comportamentos, várias vezes torna-se, portanto, um hábito. Então o interessante é que todo hábito, portanto, ele de alguma forma ou não, repito, ele tem uma recompensa. E alguns hábitos, eles são mestres com relação às recompensas. E aqui eu cito, só para a gente relembrar, a questão da sobremesa pós-almoço. Eu vou comer uma sobremesazinha, eu vou comer pouco para degustar a sobremesa no final. Então isso é uma recompensa porque eu estou comendo aquilo. Às vezes nós fazemos isso indiretamente, até com os filhos, com pessoas que a gente gosta, que a gente convida em casa. Olha, come um pouquinho, come mais, porque tem uma sobremesa, fui eu que fiz, etc. Olha a recompensa aí do ponto de vista alimentícia. E existem outras recompensas também, das mais variadas formas possíveis. Mas aqui foi o que eu estou citando. Enquanto nós temos um hábito e nós queremos mudar esse hábito, seja ele positivo ao extremo, ou seja ele negativo, para nós cairmos nessa onda positivista para a nossa performance humana, nós não temos que pensar exatamente na recompensa. Nós temos que pensar no processo da rotina. Porque quando eu penso só na recompensa, muitas das vezes o meu sistema nervoso central e as minhas atitudes, elas impedem que eu faça essas mudanças de uma maneira mais célere. Então, eu tenho que pensar em maneiras de como eu vou impactar naquele hábito, que de certa forma ele vai me dar prazer de alguma forma, mas eu tenho que pensar no processo, na minha rotina para chegar nessa recompensa. E às vezes isso demora um tempo. Por isso que é importante a paciência, a persistência, a insistência quando nós vamos mudar de quaisquer hábitos. Esse que é o grande segredo. Não concentrar
É sim no processo, não na recompensa. Olha que interessante. Esses estudos, em especial que eu estou citando, foram feitos na Universidade de Harvard, em Boston. E olha que interessante, eles destacaram que as pessoas que têm hábitos de se exercitarem continuadamente, elas usam menos cartão de crédito. Olha que coisa, olha a sacada. As pessoas que se exercitam de 2 a 3 vezes semanalmente gastam menos. Não sei por quê. Outra coisa, elas procrastinam 1/3 a menos nos seus planos que elas tinham, sejam diários, sejam semanais, mensais. Isso esses estudos mostraram. Outra coisa super interessante, as pessoas que praticam exercícios, elas lavam mais louças em casa. Olha que sacada interessante aqui para os homens que às vezes não têm o hábito de fazer isso ajudando em casa. Né? Suas mulheres agora podem, aqui as mulheres que estão nos assistindo, aprender isso aqui e começar a divulgar. Homens, incentivem-os a praticar exercícios físicos, que eles vão ajudar mais nas rotinas domésticas. Em especial, esse estudo mostrou aqui com relação à lavagem das louças até antes do jantar. Olha que sacada interessante. E essas pessoas que praticam exercícios com relação aos hábitos, portanto, continuados, de no mínimo 3 vezes por semana, eles possuem reações mais positivistas com relação aos seus planos e os seus projetos, quando eles assim estudaram, comparando, evidentemente, pessoas que não tinham o hábito da prática do exercício físico. Então, diante dessa pequena introdução que nós fizemos aqui, desse background, desse briefing com relação aos hábitos que nós estamos falando aqui hoje, é interessante nós fazermos já nossas primeiras questões, os nossos questionamentos pessoais. Quais são os hábitos que eu, de certa forma, tenho que está me levando para o caminho de um sucesso, de ser bem-sucedido naquilo que eu estou fazendo? Se eu não estou tendo hábitos saudáveis que estão me levando para o caminho do sucesso daquilo que eu me propus, será que não é um momento que eu possa estar aqui despertando os questionamentos pessoais para eu mudar esses hábitos? Isso é a primeira coisa. E diante disso, de fato, eu reconhecendo isso, eu dando o diagnóstico, eu reconheci e dei o diagnóstico, então eu tenho que mudar. Diante dessa minha mudança, o que eu tenho que fazer para me mudar esse meu hábito, que não está fazendo com que eu chegue numa performance ótima? A outra coisa, qual que é o gatilho que está fazendo com que eu tome esse hábito como uma rotina na minha vida? O que é a deixa que eu estou tendo? E qual que é a recompensa que eu estou tendo porque eu estou fazendo isso? Tem pessoas que não têm esse conhecimento. Né? E o que acontece? Como nós falamos que essa questão do gatilho até chegar na recompensa, passando por todo esse processo, a grande sacada é que o ato de reconhecer a recompensa é que torna a recompensa mais recompensadora. Olha que sensacional isso. Eu tenho a recompensa e por eu ter a consciência da recompensa, eu procuro mais essa recompensa ainda. E aí eu fico nesse ciclo, que pode ser virtuoso ou vicioso, do ponto de vista positivo ou negativo para a minha rotina. Agora, se isso está sendo legal para a minha performance, eu vou continuar. Agora, se não está sendo, por que não tomar a consciência disso e tomar as medidas para mudar? Se eu quero chegar num patamar diferente do que eu estou hoje em dia. Né? E isso se deve, novamente, por um neurotransmissor, que aqui no sistema nervoso central, que é um neurotransmissor biogênico chamado dopamina. É essa dopamina que faz, que é o neurotransmissor da recompensa, das emoções, do aprendizado, do humor, que ele é inundado no sistema nervoso central. Então, quando nós tomamos uma certa atitude, nós ficamos ávidos por essas dopaminas, por esse neurotransmissor a ser inundado aí no sistema nervoso central, que é a nossa recompensa. Então, isso torna-se prazeroso aqui no sistema nervoso central. Então, eu costumo dizer que tem pessoas que é até engraçado isso que eu vou falar, essa terminologia. São pessoas que falta aqueles odores, ou os odores para a percepção das coisas. Ela começa a ver preto e branco, ela não tem o senso crítico de que ela está com um mau hábito na vida dela, portanto, esse caminhar para ela está sendo ardiloso, está sendo difícil. Mas por quê? Porque ela está tendo maus hábitos. Então, às vezes, falta um despertar de uma sacada, porque esse ciclo dela, ela não está com total clareza nas coisas. Então, são pessoas que, às vezes, a gente dando um feedback,
elas podem ter essa sacada e pensar que ela pode ter uma recompensa diferente do que ela está tendo hoje, ou seja, com um banho de dopamina diferente do que os pensamentos tóxicos e adrenalina, noradrenalina, cortisol, que são hormônios do estresse, que ela está tendo aqui em todo o seu organismo, fazendo com que ela tenha uma sensação diferente agora, dando um feedback, ou ela mudando esse hábito, vai ter toda essa cascata, esse ciclo melhor dizendo, esse ciclo aqui do hábito, despertando a dopamina, que é o hormônio das emoções, que é o hormônio, que é o neurotransmissor, melhor dizendo, da recompensa. Então, às vezes, é um pequeno gatilho, um start que faz mudar tudo isso. Lógico que isso é com o tempo, não é da noite para o dia. A neurociência demonstra que para que as pessoas tenham uma mudança de hábito bem solidificado, uns falam 21 dias, por isso que tem esses projetos de emagrecimentos, de academias e etc, com o número mágico 21 dias. Mas nós adotamos, se é para a gente falar em tempo, em um número mágico, são 3 meses. A gente acredita que com esse período, fazendo a sua mudança gradativamente, sem grandes traumas, você pode chegar nessa alta performance nesse período sem grandes mudanças críticas, que de repente vem acompanhado de muitas dores, melhor dizendo, seja dores emocionais, dores físicas, inclusive, para quem quer resultados do ponto de vista de performance, de fitness e etc., do ponto de vista alimentar, não importa. Então, se você conquistar esses hábitos de uma maneira bem gradativa, por isso que é o título que nós colocamos hoje, pequenas mudanças, grandes conquistas, porque se você fizer isso de maneira pontual, ao longo do tempo desse trajeto, você vai ter uma recompensa extraordinária, né? E comumente, quando nós vamos orientar com os feedbacks dessas pessoas, a gente não precisa ficar explicando, até às vezes para nós mesmos, explicar todo o processo. Você só enfatiza aquilo que vai ser recompensador. Você dá ênfase aí nessa mudança propriamente dita para um lado positivo desse seu hábito, você dá ênfase na recompensa. Se é um hábito que já está sendo recompensador, você evidentemente vai manter todo esse ciclo da harmonia aí do hábito que você está tomando, né? E é tão interessante essa sacada que já desde 2014, dois neurocientistas, Smith e Gray Beer, eles mostraram que para você ter esse hábito de uma maneira bem solidificada, ele atua numa área cerebral. E pessoas que são automáticas, que a gente fala que elas recebem direto o seu objetivo e já vai atrás da sua recompensa, já é outra área cerebral. Por isso que demora um tempo para você chegar para esse automático, que é os 50% do nosso cotidiano, 45% sendo mais preciso, como os estudos da Universidade de Harvard aqui mostraram para a gente, que é o que a gente faz no dia a dia. Então, para que isso ocorra, demora um certo tempo, porque vai mexer com uma outra área cerebral distinta de quando a gente quer fazer algo direto e objetivo, né? Então, o mais importante, na verdade, que todos nós seres humanos estamos procurando, que é aqui que está talvez assim a palavra-chave ou a frase mais mágica desse nosso encontro de hoje, é que as recompensas emocionais são as mais valiosas que nós podemos obter. Então, por que isso? Repito, porque há um banho de dopamina no sistema nervoso central e essa dopamina é o hormônio, é o neurotransmissor da recompensa, da emoção, do prazer. Então isso faz com que todos esses neurônios, eles ficam aí ávidos, querendo cada vez mais. E não tem coisa melhor do que essa recompensa emocional. Por isso que às vezes as pessoas, aqui só um parêntese, que querem fazer entrar em propostas de emagrecimento, por exemplo, e tem uma grande dificuldade, porque está intimamente relacionado com essa questão da recompensa, do prazer, né? Lógico que existem vários, desde distúrbios endócrinos e tudo mais, mas a maioria a gente sabe que está aqui no sistema nervoso central,
essa questão da ansiedade ou a questão do estresse, pouco importa que seja o gatilho, mas a recompensa às vezes é o alimento. E as pessoas às vezes em regime de estresse, nós vamos falar um pouquinho mais adiante, o regime de estresse faz com que a pessoa perca a percepção da recompensa. E quando eu estou estressado, eu perdendo essa percepção da recompensa, eu tenho que alimentar cada vez mais para uma hora eu chegar na minha recompensa. E aí fica esse ciclo vicioso. Essa é um dos conceitos super interessantes que quando a gente tem isso de uma maneira muito solidificada, a gente ajuda pessoas. Primeiro ajuda nós mesmos quando a gente tem essa sabedoria. E depois a gente começa a passar isso para as pessoas através de feedback. Né? As pessoas com quem a gente ama, a gente tem uma ascensão. Isso é sensacional. E existem vários hábitos, né? Seja do ponto de vista físico ou do ponto de vista mental. Olha que interessante. Né? As pessoas às vezes estão andando de carro, mexem no som, né? Estão dirigindo, pessoas que fumam. Então tudo isso de uma maneira automática, tornou-se um hábito. Toda vez que eu entro no carro, eu ligo o som. Toda vez que eu entro no carro, eu conecto o meu carregador do celular. Toda vez que eu entro no carro, eu ligo o ar-condicionado. São coisas automáticas e são hábitos. De tanto você fazer, repito, tem aquele tripé que fica circulando continuadamente, tornou-se um hábito. Né? Escovar os dentes também é um hábito. O homem, no caso de fazer a barba, as mulheres, a questão das maquiagens, ela começa a fazer, o homem e fica conversando, escutando música, pensando em outras coisas. Né? E a mesma coisa a maquiagem, porque tornou-se uma coisa automatizada, tornou-se um hábito. Às vezes cantarolar uma pequena música, né? uma estrofe, um refrão, que isso também às vezes torna-se automático sem às vezes você ter o conhecimento total da música. Né? E existem também hábitos do ponto de vista mental, que aí são os comportamentos mentais que de tanto eu ficar pensando nisso me leva a um hábito até mesmo tóxico, nocivo. Observe que existem pensamentos automatizados que a gente fica conversando com nós mesmos, que é o self-talk. Né? Você fica sempre escutando, eu não sou bom, eu não sou bonito, eu não sou capaz, ninguém me ama, eu não fiz esse trabalho adequadamente, será que a pessoa vai gostar? Será que esse lugar é adequado para mim? Ou seja, esses inúmeros pensamentos acabam, e a maioria das vezes, isso também já tem estudos mostrando, que são pensamentos negativistas. E isso acaba prejudicando, tornando-se um hábito e interfere na performance humana. Esse aqui é o momento que a gente tem que saber como eliminar esses pensamentos tóxicos, esse self-talk. Outra coisa, fazer pré-julgamentos. Como assim? Às vezes você vê uma pessoa que está vestida de determinada cor de roupa ou andando com determinado tipo de cachorro, um cachorro mais agressivo ou um cachorro mais delicado, você às vezes transpõe esse pré-julgamento para o dono. Né? A pessoa tem um tipo de carro, um tipo de condução, está vestindo um determinado tipo de calçado, não importa, começa a se fazer pré-julgamentos por coisas estereotipadas, pelo envelope. E não pelo conteúdo da coisa. Então esses pré-julgamentos, na grande maioria das vezes, são pré-julgamentos negativistas. Isso também é ruim para nós. Isso torna-se um hábito. E emoções automatizadas, que também negativas. A pessoa toma, por exemplo, lembrei aqui uma coisa, toma uma buzina na rua, ou uma pessoa que passa de moto correndo, ou uma pessoa que fura uma fila do supermercado, e você mentalmente, ou você de uma maneira até automática, responde para essa pessoa ou toma as atitudes. Isso é porque você já está pensando, teve um pensamento, te levou a um sentimento, você levou a uma ação. E às vezes você pode tomar uma reação com isso também por ser intempestivo. E quando nós começamos a ter consciência, a sacada é levar isso para nível consciente, que você está mudando o eixo lá no sistema nervoso central. De um hábito, quando ele é benéfico, tudo bem. Mas você tendo conhecimento daquilo que não te faz bem, você tem que levar, e já está automatizado, você tem que levar para nível consciente para você começar a trabalhar isso aí. E nós vamos dar umas dicas aqui hoje com relação ao que fazer para nós otimizarmos esses pensamentos ou esses hábitos negativistas que nós temos. Né? E esses hábitos, voltando, tóxicos, esses pensamentos tortuosos que às vezes nós dispomos na nossa vida cotidiana, eles podem contribuir
para doenças crônicas, por exemplo, hipertensão, diabetes, um estresse mais aguçado, levando talvez até para uma depressão. Aliás, nós falamos aqui do benefício do estresse, talvez no mês passado, uns primeiros episódios do CMN, do nosso Corona Mental News, né? Então tem os tipos de estresse. O estresse tipo 1 é aquele estresse agudo. O estresse tipo 2 é aquele estresse continuado. Então aqui que nós estamos falando, esse estresse continuado, que por sua vez vem de hábitos de pré-julgamentos, de pensamentos tortuosos, tóxicos, que isso pode me levar a um passo para uma depressão, por exemplo. Né? Desordens alimentares, às vezes até vícios, né? E vícios seja de compulsão alimentar ou seja vícios da bebida, de quaisquer tipos de drogas ilícitas aí, né? E aqui, uma outra coisa interessante que eu gostaria também de comentar aqui no nosso CMN desse sábado é o seguinte. Nós já até demos aqui um spoiler logo no comecinho da nossa apresentação de hoje aqui, do nosso bate-papo, é que as pessoas que possuem um estresse mais apurado, seja esse estresse tipo 1 que nós falamos, ou mais a pessoa com estresse tipo 2, ela não tem a capacidade, ela perde ou a diminuição dessa sensibilidade da sua recompensa nesse ciclo do hábito. Então ela continua fazendo aquilo de maneira mais intensa, porque essa recompensa nunca chega. Mas o negócio ela tem que tratar, ela tem que ir atrás de cuidar do estresse. Porque quando eu otimizo o meu estresse, essa minha recompensa, essa minha sensibilidade vai aumentar. Aí quando eu entrar nessa alça de novo, opa, eu já agora estou mais sensível a essa questão da percepção da minha recompensa no meu hábito. Então eu diminuo essa alça. Né? Então estou mudando o meu hábito. Eu levei para nível cortical e estou tentando mudar. Repito, as coisas não são da noite para o dia. Tudo é de uma maneira lentificada, mas nós temos que fazer isso um hábito saudável. E tem como nós, entre aspas, não é enganar a nós mesmos, mas tentar otimizar essa liberação desses neurotransmissores biogênicos aqui dentro do sistema nervoso central para tentar ir eliminando esse processo negativo para mim. Porque nós estamos falando de performance humana. Eu estou querendo chegar no outro nível. Se eu quero chegar no outro nível, eu tenho que otimizar os meus hábitos. Para otimizar os meus hábitos, eu tenho artifícios para que isso também seja prazeroso, para que eu fique nessa onda, nessa zona, nessa esfera prazerosa do meu hábito. É sensacional esse conceito. Né? Então, outra coisa interessante, os hábitos eles se formam mais rapidamente durante ou imediatamente após um período de estresse. Observe que às vezes nós tomamos muitas medidas na nossa vida por um estresse súbito. Por exemplo, uma pessoa que teve um infarto do coração e tinha uma vida desregrada do ponto de vista de sedentarismo, comendo muitas carne gordurosa, etc, etc. Ela teve que modificar esse posicionamento da sua vida porque teve um infarto do coração. Então passou por um estresse e aí teve que mudar um hábito. Então tinha um hábito negativista e agora está mudando para um hábito positivista. Foi um alto impacto de estresse que o fez mudar de hábito. A maioria das vezes, as pessoas que mudam é porque passou por um estresse súbito. Essa é uma das maneiras. Não é o adequado, evidentemente. Mas às vezes as pessoas mudam desta forma. Né? E desenvolver hábitos ajudam os resultados positivos quando você está em regime de estresse. Se eu tenho um hábito positivo, por exemplo, de praticar um esporte, vamos voltar ao exemplo do esporte, ou de corrida, ou de natação, ou de ciclismo, pouco importa. Eu tenho esse hábito, portanto, corriqueiro na minha vida, 3, 4 vezes por semana, não importa. E quando eu passo por um momento de estresse, eu não abandono isso. É exatamente esse hábito positivo meu que vai fazer com que eu passe menos tempo nesse momento de estresse. Não o inverso. O estresse psicoemocional ou físico que seja, fazer com que eu diminua esse hábito que eu tenho da prática do esporte. É o contrário, é isso que vai fazer com que eu resgate aqui a parte do meu estresse que eu estou vivenciando. Isso é muito interessante. Então, como formar novos hábitos e hábitos bons, né? Comece sempre com algo pequeno. Esse algo pequeno vai tornar-se grandes resultados a longo prazo.
E aqui eu dou um exemplo muito simples, mas muito legal e muito interessante. Por exemplo, se nós pegarmos um avião de São Paulo, por exemplo, e vamos para Brasília, capital do Brasil, Distrito Federal. Se o piloto do avião mudar apenas 1,5 grau para norte, nós vamos sair de São Paulo e, consequentemente, nós não vamos chegar necessariamente em Brasília. Podemos chegar nas imediações de Brasília, seja em cidade satélite, ou seja, por exemplo, Goiânia, capital de Goiás, que é perto. Às vezes, em termos de voo, é uma diferença pequena, mas é uma diferença, porque houve uma mudança de 1,5 grau. Mas agora pense que se eu saio de São Paulo, estou vindo a Manaus um voo direto e mudo a rota desse mesmo avião 1,5 grau. Então, quando eu saio de Brasília e venho 1,5 grau mudando para a região norte, eu não vou atingir Manaus, eu vou chegar em Boa Vista. Então, observe que eu fiz uma pequena mudança de rota, mas olha a grande trajetória que fez com que eu mudasse depois de 4 horas de voo. É a mesma coisa com relação à conquista de hábitos. Eu faço pequenos hábitos hoje, mas isso vai ser incorporado de uma maneira positivista na minha vida com resultados a longo prazo. Nada é feito e os resultados a curto prazo de uma maneira tão repentina assim. Eu posso ter resultados que às vezes eles podem me dar isso em 1 semana, em 15 dias, mas os grandes resultados e as grandes conquistas são num patamar mais distante. Observe outro dado interessante também de uma professora da Universidade de Harvard, ela chamava Shirley Carson, e ela disse, ela fez um trabalho super interessante. Ela comparou pessoas que tomavam cafezinho 2 vezes por dia. O cafezinho, o half and half, que o americano chama, metade café preto e metade leite com creme. Leite com creme e o café preto. E isso ao longo de 5 anos ela acompanhou essas pessoas que deixaram de tomar o cafezinho. Deixaram. O half and half deixaram, aboliram o café da vida, que tomava 2 vezes por dia. Essas pessoas emagreceram 15 quilos ao longo de 5 anos, porque tomava 2 cafezinhos por dia. Cafezinho, um shotzinho, assim, igual a gente toma o nosso, como se fosse um pingadinho aqui, o brasileiro, né? Só que eles colocam o cremezinho também. O leite gorduroso mais o creme, ao longo de 5 anos, a pessoa emagreceu 15 quilos, acredite. Então, pequenas mudanças, grandes resultados a longo prazo. Um outro dado interessante é como que eu queria passar algumas ideias inspiradoras que você pode adotar aí ao longo da sua jornada. São pequenas mudanças de hábito do ponto de vista físico para a sua saúde em geral. Então, qual que é aqui a minha dica inspiradora que eu gostaria de deixar para você? Prática de exercícios aeróbios cotidianos, 2, 3 vezes por semana, 30 minutos por dia se você puder, se não, pelo menos faça aí pelo menos 1h30 por semana dividido no tempo que você acha plausível para você. Uso de vitaminas, ômega 3, por exemplo, isso também é um hábito que você pode ganhar a longo prazo com relação à sua saúde. Tomar 6 copos de água, isso é um hábito, a sua saúde vai agradecer. Lembrando que o cérebro, nosso sistema nervoso central, está intimamente relacionado com o nosso corpo e o nosso corpo está intimamente relacionado com a nossa cabeça. Não é dissociado, nós somos um único. Então não tem porquê o que eu faço para minha cabeça não é pelo meu corpo. Não, a gente tem que pensar como um todo. Então a prática todos os dias de algo que te desafia a algo novo, seja uma leitura, seja conversar com pessoa diferente, isso também é enriquecedor para a saúde mental. Tentar pelo menos dormir no mínimo 7 horas por dia, de 7 a 8 horas por dia, é algo que enriquece também a sua vida. E outra coisa interessante com relação ao hábito de mudanças, do ponto de vista mental agora. Do ponto de vista mental,
Comece o seu dia fazendo um exercício de gratidão. Agradeça porque você acordou, agradeça pela sua casa, pela sua cama, pelo seu conforto, pelo seu café da manhã, pelo seu automóvel, pelo seu trabalho, pela sua família, não importa. Tem o exercício da gratidão. Isso é uma maneira também de nós estarmos trabalhando o nosso sistema nervoso central em termos de medidas inspiradoras que eu deixo aqui para você. Né? Fazer do seu dissabor, seja por uma raiva, ou seja por um momento de estresse, você tentar racionalizar esse momento. Isso é um exercício, isso tem como a gente fazer, através de uma ação mais calma, seja respirando, ou seja engolindo, ou seja, às vezes dando um sorriso quando você pode fazer isso. Ou seja, você começa a ter um autocontrole, que é uma autodisciplina, e autodisciplina vai levar ao hábito. Vocês percebem que tudo que nós estamos falando aqui no Corona Mental News tem toda uma linearidade de raciocínio de tudo que nós estamos falando para a performance humana. Então nós falamos de estresse, falamos de autoconhecimento, falamos agora de autodisciplina e chegamos agora no hábito para fazer esse fechamento nesse raciocínio com relação aos temas pregressos a esse. Uma outra dica com relação a ideias inspiradoras que eu deixo para você, do ponto de vista para o seu hábito mental, é você toda vez que você pensar em algo negativista, ou aqueles pensamentos tóxicos que nós falamos, ou um pré-julgamento, você automaticamente fazer um antídoto, uma vacina mental que eu falo. Você pensar algo positivo daquilo que você pensou negativo. E você vai eliminando isso com vetores opostos, esse pensamento negativista, tóxico, esdrúxulo que você pensou com algo positivo. Então vetores opostos, eles tendem a ser eliminados. Né? Um outro hábito também para o seu sucesso agora. Então, está provado também que as pessoas de grande performance humana, as pessoas que têm performance, seja ela esportiva, seja ela financeira, seja ela do ponto de vista intelectual, acadêmica, são pessoas que acordam antes das 6 horas da manhã, por incrível que pareça. Então, tente colocar o seu despertador um pouquinho mais cedo. Eu vou acordar 10 minutos antes das 6. Daqui a pouco você está acordando 5h30. Daqui a pouco você está acordando 5h15. Daqui a pouco você está acordando 5. Daqui a pouco você está acordando 4. Eu estou brincando. Mas o importante é você tirar essa hora ou esses minutos que você está começando a se policiar para tornar um hábito. Você fazer desse momento útil para você. Fazer algo diferente para você. Não adianta você querer acordar e fazer algo diferente que não seja interessante, porque senão você vai estar perdendo esse momento que você está dedicando para você. Né? Então, você deve começar essas mudanças de hábitos, seja pelos gatilhos ou seja pelas recompensas. O que está me fazendo tomar esse gatilho? O que está fazendo eu ter a recompensa? Se você começar a pensar nesses dois extremos desse ciclo aqui que nós falamos, você começa a mudar o seu hábito. Né? Então, você tem que pensar na reação que você vai ter diante desse processo para você chegar na sua recompensa. Essa eu digamos assim, falo que é o key point, que é o ponto-chave para você tentar fazer essa mudança de hábito através da sua autodisciplina. Né? Uma outra coisa que eu gostaria de passar também, super bacana, é você criar uma autorrecompensa. Como que você faz uma autorrecompensa? Eu falo que são as gratificações imediatas e você pode trocá-las por uma recompensa agradável ao longo prazo. Por exemplo, eu consegui não comer a sobremesa hoje. Então, quantas sobremesas eu não vou comer ao longo da semana para que ela se torne uma recompensa grandiosa para mim no futuro? Então tá, eu não tenho que comer, hipoteticamente, 10 dias sem comer sobremesa. Então eu vou fazendo um check mark, eu vou pegando uma moedinha, eu vou fazendo
qualquer coisa, uma estrelinha, qualquer coisa que você acha, uma caneta, vai marcando um quadradinho com um xizinho, não importa. Quando você chegar a isso, você troca esses 10 tópicos que você marcou, que esses pauzinhos, essas estrelinhas, não importa como você queira, você torna por uma recompensa. Eu vou no cinema hoje. Por quê? Porque eu atingi isso. Hoje eu vou me dar o luxo de ficar até mais tarde na cama, ou eu vou me dar o luxo de não fazer certas coisas. E você se recompensa por aquilo que você acabou de conquistar, porque você fez grandes conquistas ao longo do tempo e você está trocando essa grande conquista, esse plano de contingência que você fez aí para esses bons hábitos que você está agora se propondo a fazer. Isso é uma maneira interessante de você começar a liberar aqui a dopamina, como nós falamos, no sistema nervoso central, esse neurotransmissor. Outra coisa, você pode colocar um calendário e, por exemplo, começar a marcar esse calendário. E você não pode quebrar essa cadeia do calendário, independentemente se é feriado, final de semana. E, lógico, se tiver algum contratempo, hipoteticamente, exercício físico na rua, né, outdoor, seja por bicicleta, seja corrida, seja com os amigos, não importa. Você tenha o interesse, evidentemente, de estar marcando continuadamente toda esse calendário. Mas se em algum momento essa cadeia foi quebrada por mais do que 2 dias, você tem que começar de novo. Um dia ele é até tolerável, porque são os contratempos. E esse contratempo, você não faz um grande martírio dele não, porque você está começando a entrar nesse trilho desse novo hábito, porque senão você se frustra muito e aí você volta na escala 0, naquela frustração do ciclo da recompensa. Então eu vou começar de novo e tente não quebrar essa corrente. Isso é uma maneira muito interessante de se fazer essa auto-recompensa que eu assim chamei. Outra coisa é você manter o seu gatilho sempre aos seus olhos, sempre você deixar ele de forma visível e inevitável que você não esteja vendo. Por exemplo, eu hipoteticamente eu gosto de correr 3 vezes por semana, praticar exercício físico. Então eu deixo tênis, eu deixo uma camisa, ou deixo algo que vai me rememorar que aquilo está linkado à minha atividade física, em cima da mesa, em cima do móvel, em cima do meu escritório, ou no meu carro, seja um óculos de sol, porque aquilo vai me lembrar que aquele óculos é que eu uso na corrida. Ou o tênis ali na minha prateleira, eu fico batendo o olho nele, eu sei. Então algo que seja gatilho, que vai te dar uma recompensa, que é o seu esporte, no caso aqui nós estamos falando da corrida. Uma outra sacada também, que eu falo às vezes até para as mulheres, né, que as mulheres que às vezes nos procuram com relação às mentorias e tudo mais, e tem esse problema, por exemplo, do peso. Então eu oriento o seguinte: deixe uma roupa que você gosta, aquela roupa que te dá prazer, aquela roupa que você quer usar no determinado evento, na formatura, na festa, no batizado, não importa. Você deixa aquela roupa no seu campo visual do seu closet, do seu guarda-roupa, do seu quarto de dormir, não importa. E aquela roupa, portanto, vai levar a gatilhos mentais de que, olha, eu tenho que ser mais saudável na minha alimentação, eu tenho que praticar mais exercício, eu estou pensando naquele evento, portanto eu tenho que estar bem comigo mesmo para que eu caiba nessa roupa. É um detalhe. Eu estou falando aqui da mulher porque eu usei isso já como uma forma de orientação. Mas isso serve para homens também, pouco importa, né? Isso é só um dos artifícios que nós temos do ponto de vista visual para nós estarmos liberando aqui esses neurotransmissores aqui no sistema nervoso central para nos dar o gatilho para chegar à nossa rotina e aí chegar à nossa recompensa, que é vestir aquela roupa para ir para aquele determinado evento. Essa é a sacada, né? Que eu estava querendo aqui dizer para vocês. E nesse finalzinho eu queria também falar o seguinte, repito, persista, insista e resista. É uma tríade que faz parte de todas as conquistas grandiosas da nossa vida. Nada é repentino, tudo tem que ser de um plantio. Cuide você de plantar a sua semente, regar, adubar e cultivar os seus hábitos, porque um dia virá recompensa.
Não tenha pressa, você está mudando de hábito, portanto, persista, insista e resista. Vale a pena, você colherá grandes resultados. Acredite nisso. Quanto mais nós narramos essas histórias positivas para nós mesmos, né, nós contamos essas histórias com mais detalhes aqui para o nosso sistema nervoso central, nós vamos tendo mais controle com relação a esses hábitos, consequentemente. E isso nós vamos ficar mais focados nas nossas rotinas cotidianas. E isso vai me fazer com que eu chegue numa alta performance. Um dia eu vou chegar lá. Eu vou ter um desenvolvimento pessoal muito maior, mais grandioso, e eu vou estar transformando a mim mesmo como ser humano. Então isso é gradativo. Não adianta, nós não aprendemos a correr da noite para o dia. Nós passamos por todo um processo de aprendizado, desde um fortalecimento muscular, de engatinhar, de sentar, de olhar, de levantar, de dar os primeiros passos, de cair muito, andar para depois correr e aí depois fazer uma maratona, meia maratona. Então há um processo e mudança de hábito é a mesma coisa. Não tem como ter resultados imediatistas. As pessoas que têm alta performance humana, elas jamais pensam em resultados aqui e agora. Os resultados são plantados e são colhidos em tempos subsequentes. É essa a mensagem que eu deixo aqui para você. E como sempre, eu gosto de dar uma dica quentíssima. E eu não deixaria de dar essa dica quentíssima hoje para você que tu ficou aqui conosco até agora. Eu costumo dizer que essa é a dica TLHL. O que é isso? É uma dica em inglês. É o The Latte Habit Loop. Então é as iniciais. O hábito da alça do latte. O latte, o cafezinho, o latte, né? Olha que interessante. Isso serve para toda a nossa vida, para mudança de hábito, de percepções e tudo mais. O L do latte é você ouvir a você mesmo ou você ouvir feedback de pessoas. Ouça o que as pessoas estão dizendo. Ouça como está o seu sentimento. Por incrível que pareça, ouça como está você pensando. Então esse L do latte significa ouvir. O A é de questionar, questione você, por que você está com esse hábito, o que isso está te levando, eu estou no caminho certo, por que eu estou fazendo isso de fato, vale a pena ou não vale a pena? Então esse A do latte é de ask, de questionar, eu falei que é em inglês, né? O L de listen, o A de ask, então pergunte, questionar, questione a você mesmo. O T é do take care, você cuide disso, cuide desse problema, se é um hábito positivo ou não, se é um hábito negativista, eu tenho que mudar esse hábito, portanto. Esse é o primeiro T. O outro T é do think, de pensar. Então eu tenho que pensar e agradecer também porque essa pessoa está me dando esse feedback. Agradecer porque eu estou tendo agora a percepção de que eu tenho que mudar esse hábito na minha vida. Ainda bem que eu estou pensando, ainda bem que eu agora vou tomar medidas para mudar isso. É o outro T do latte. E o E, que é o último, que é o E do latte, de explain. Esse explain é explicar para você mesmo o que você vai fazer a partir de agora. Qual que é a medida que você vai tomar a partir de agora? O que você agora está, depois de discutir, de ouvir, né, no caso escutar, de pensar, de questionar, de agradecer, o que eu vou explicar para mim mesmo, o que eu vou fazer a partir de agora. Então se você tiver o latte a partir de agora na sua vida, você vai mudar os seus hábitos de uma maneira muito fácil. E jamais esqueça de sorrir. Porque quando você está sorrindo, você está contraindo muito mais músculos, aqui os músculos da face, mais de 54 músculos, e você libera esses neurotransmissores prazerosos no sistema nervoso central, e isso te move a tomar medidas mais altruístas e grandiosas na sua vida. E esse ciclo que nós falamos aí do prazer, do gatilho e dos seus comportamentos vão estar mais aguçados para o seu grande sucesso que você tanto almeja. Era isso que eu tinha para dizer. Uau, sensacional! Eu espero que você tenha gostado, você que ficou aqui conosco até o fim. São conteúdos extremamente agradáveis, eu tenho um prazer enorme de estar aqui com você.
Eu espero que tenha sido de grande produtividade tudo que nós falamos. Se você gostou, depois entra no meu privado, compartilhe. Se tiver alguma dúvida que eu possa responder de prontidão, eu já irei te responder. Senão a gente pesquisa junto e eu vou ter o maior prazer de estar com você nessa sua jornada também. Compartilhe com alguém o que você aprendeu aqui hoje. É uma maneira também de você estar fazendo um novo hábito na sua vida, passar a informação para frente. É isso que é o nosso intuito aqui também. E marque no nosso feed uma pessoa que você gostaria que escutasse, uma pessoa que você gosta, que está precisando desses conceitos, além de você, evidentemente, que ficou aqui conosco, teve essa paciência. Marque essa pessoa para que essa pessoa esteja aqui conosco nos próximos encontros e no próximo sábado, e também aqui bebendo de coisas tão bacanas que eu aqui preparo com o maior carinho e amor para você. Eu desejo um ótimo final de semana. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho, e fique com Deus. Um grande abraço, até mais. Sucesso a vocês, tchau.